Olá, amigo agricultor e profissional do setor. Como é bom estar de volta com mais um Fundecitrus Podcast, o podcast da astricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você já sabe, a nossa conversa sempre rende conhecimento para você colocar em prática no seu pomar. Para nossa prosa, nós recebemos nos nossos estúdios, mais uma vez, um prazer imenso, os pesquisadores do Fundecitrus, Marcelo Miranda e o Wellington Ivo Eduardo. Nós vamos falar sobre uma nova ferramenta criada pelo Fundecitrus para ajudar o profissional em campo, para fazer com que as pulverizações tenham mais eficácia no controle das populações de psilídeo. Marcelo e Wellington, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco mais uma vez. Rodrigo, tudo bom? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Melhor agora que vamos começar. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Rodrigo. Sempre é um prazer estar aqui no podcast da citricultura. Vamos lá. Marcelo, a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. Essa ferramenta que a gente está falando é o Avalia Psilídeo. Só que antes da gente falar das funcionalidades, vamos contextualizar um pouco. Nós tivemos aí questões da resistência, Então, essa ferramenta se insere nesse contexto da resistência do inseto aos produtos, e aí vem a ferramenta. Então, eu queria que você colocasse um pouco o problema da resistência, o quão grave ele foi e por que a gente chega nessa solução. Bom, a gente relatou, vem trabalhando nos últimos anos, junto com a equipe da Exalc, nesse tema da resistência, que é um problema muito sério da nossa citricultura, Porque antigamente, quase todos os produtos, a gente testava esses produtos, controlava ou não controlava. Hoje, é um pouco regionalizado, justamente por conta da resistência. E a ferramenta, a plataforma Avalia, vem justamente para complementar esses estudos de resistência, porque ele mostra de forma antecipada como que está a tendência de controle do psilídeo nas diferentes regiões do estado de São Paulo. Então, um estudo acaba complementando o outro. É muito interessante que, conversando com colegas, Rodrigo, a gente avaliou mais de 50 populações, atualmente, em diferentes regiões do estado de São Paulo, e o pessoal estava falando, nossa, muito interessante, e conversando até com pesquisadores de fora, eles falaram, não existe nenhuma ferramenta, se eles não conhecem, a gente também pesquisou no mundo, que traga tanta informação de forma rápida, assim, assertiva para o produtor, Então, é uma coisa que está ajudando o produtor nesse sistema para tomar essa tomada de decisão. Como eu falei, no passado, você testava lá o produto A, ele controlava em todas as regiões. Hoje a gente precisa tomar esse cuidado e o Avalia vem justamente isso para ajudar nessa tomada de decisão. Eu acho que a gente teve uma resposta muito rápida, mais ou menos em junho do ano passado, que é divulgado até esse trabalho aí em parceria com a Exalc, e nós estamos falando de toda uma construção de uma tecnologia, 6 meses depois, já com toda essa estrutura, que tá por trás, regionalizada, ou seja, sofisticada no sentido de dar informação para cada região. É uma resposta muito rápida. Wellington, você que está muito no gerenciamento, em toda a engenharia dessa ferramenta, eu queria que você falasse como a gente chegou até ela, então falar um pouco da construção dela, e queria saber o seguinte, até em cima do que o Marcelo estava falando, a gente tem uma base de dados para esses experimentos, como é que ela funciona? O que está por trás dela que o citricultor não vê? É isso mesmo, Rodrigo. Então, o Fundecitrus, em parceria com o citricultor, vem realizando experimentos para avaliar a eficácia, então, eficácia de inseticidas em populações de psilídeos coletados do campo, Então, até o momento, igual o Marcelo falou, já foram testadas mais de 50 populações, então a gente tem um banco de dados, muito grande e uma grande quantidade de resultados que a gente precisava mostrar essas informações para o produtor de uma maneira fácil e rápida. Foi aí que surgiu, então, a ideia da plataforma Avalia Psilídeo, Então, essa plataforma Avalia Psilídeo, ela vai mostrar, então, de uma forma interativa, fácil e, acho que mais importante, de uma forma atualizada esses resultados para o citricultor. Deixa eu entender uma coisa, vamos falar um pouco aqui de ciência e de metodologia. Vocês falam de mais de 50 populações. Então, assim, nós estamos falando aí, sei lá, de 50 regiões do estado. Vai lá, recolhe população de psilídeo, aplica
produtos e ver a eficácia desses produtos, comparando inclusive com... Fala um pouco dessa metodologia com psilídeos em ambiente que são controlado. coletados no campo, isso. Não são 50 regiões. Na verdade, você tem regiões que você coleta várias populações, né? Tá. Para deixar claro, a população, você tem uma propriedade, você coletou, é uma população. A 1,5 km já é outra população. E ela pode até mudar na mesma propriedade 2, 3 meses depois. Se você coletar ali, já é uma outra população, que a gente não sabe os fatores que foi levando se aquela população vai ficar resistente ou não. Então, cada vez que você coleta, independente do local, é uma população. E esses insetos são trazidos aqui para o Fundecitrus. Os inseticidas são aplicados nas doses recomendadas por bula, numa cobertura perfeita, né? Que a ideia é realmente ver o que funciona e o que não funciona. Então, a gente elimina os fatores externos que atrapalham na pulverização, como a chuva, como uma cobertura não adequada. A gente faz tudo da melhor condição para ver os que estão e os que não estão funcionando, né? Então, quando aquele resultado fala que o produto não está indo bem, é porque realmente ele não está indo bem. Então, resumindo aqui, arrematando, vamos pegar um exemplo. Pega uma população, Casa Branca, por exemplo. Aí vai, recolhe populações de psilídeo dessa região, aplica produtos em condições iguais, todos os produtos, né? Para essa população e vê. Bom, aqui dessa população tinha 10, aplicamos o produto A, matou 8, 80% de eficácia. Aqui matou 9, 90%. Esse é o caminho. Isso. São várias repetições, né, para ter uma confiabilidade nos dados grandes, né? A gente sempre trabalha, normalmente, a gente usa até mais que é necessário para ter uma confiabilidade nos dados. Mas é isso. Pulveriza as plantas, depois de um tempo, quando seca o resíduo, confina os insetos, avalia a mortalidade e os dados são divulgados. Muito bom. Ô Wellington, então dá para afirmar, quero até que você discorra sobre isso, que nós vamos ter informações atualizadas para o produtor, porque você vai fazendo esses testes e vai renovando esse banco? Sim, exatamente, Rodrigo. Então, essa plataforma ela foi lançada em meados de janeiro, agora de 2024, né? Já passou por uma atualização e nós vamos atualizando essa plataforma constantemente. Então, no momento, ela está sendo atualizada a cada 15 dias, então vem tendo uma atualização, mas se houver uma demanda e uma necessidade, esse intervalo pode até ser diminuído. Eu queria que você falasse, Wellington, um pouquinho da funcionalidade mesmo da ferramenta. O que o citricultor vai encontrar nela, como é que ele opera com ela, né? Na prática mesmo. Sim, então essa ferramenta é uma ferramenta muito fácil e intuitiva de ser utilizada, né? Então, logo que ele entrar nessa ferramenta, ele pode estar entrando, acessando o site do Fundecitrus, já vai ter um banner lá bem grande com o nome da plataforma, Avalia Psilídeo. Então, ele clicando no banner, já vai aparecer essa plataforma, né? Então, a primeira tela que ele vai encontrar é uma tela de eficácia dos inseticidas. Então, ele vai ver os resultados da quantidade de população em que aquele inseticida teve uma eficácia maior ou igual a 80%. Então, se teve uma eficácia maior ou igual a 80%, ele vai estar lá destacado em verde nessa plataforma, né? Ele vai poder verificar esses resultados, fazer uma filtragem, no caso, em relação a uma determinada região, ou escolher 2 ou 3 regiões, para ele estar verificando os resultados daquele determinado inseticida. Então, ele vai poder filtrar também, escolher diversos inseticidas para fazer uma comparação entre eles, qual está tendo um melhor ou um pior controle do psilídeo, né? Ele pode também filtrar por grupo químico e pode filtrar ainda por data de realização dos experimentos. Então, assim, ele consegue acompanhar para ver se um produto está vindo bem, depois aquele produto continua indo bem, ou se ele teve uma perda de eficácia ao longo do tempo, né? Então, essa é a primeira tela, né, que a gente chama tela de eficácia. Também vai ter uma outra tela, que a gente chama de tela de mortalidade, onde vai apresentar os resultados, a média de mortalidade geral de todos os experimentos, né? Então, a gente fez uma média de mortalidade geral para cada inseticida. Então, nessa tela, ele também consegue filtrar os resultados por uma região específica, ou várias regiões, ou todo o cinturão citrícola, se ele preferir. Ele também consegue filtrar por um determinado inseticida, ou por um grupo químico, que vai ter vários inseticidas dentro daquele grupo químico. E ainda nessa tela, ele consegue filtrar em relação à avaliação, né? Ele consegue verificar os resultados, se o inseticida controlou o psilídeo, então, com 1, 3 e 7 dias
após o psilídeo, então, ficar confinado nos cavalinhos que foram pulverizados com inseticida. Quer dizer, ele consegue ter cruzamento aí, ter muita base de comparação. Agricultor, então, essa era uma questão importante. Como ter o acesso a essa ferramenta? Então, entrando no site do Fundecitrus, é um aplicativo. Isso, não, na verdade é no próprio site. Vai ter um banner lá, clicou no banner, ele já vai ser direcionado diretamente para a plataforma. Então já é um site, né? Uma página web. Em qualquer dispositivo que o produtor tiver acesso à internet, ele vai conseguir entrar e estar acessando o Avalia Psilídeo de uma maneira bem fácil e simples. Fundecitrus.com.br, já vai estar ali logo na frente. Clicou, está dentro da plataforma. Perfeito. Agora, do que você estava falando até de base de comparação, isso é importante. A gente tem um produto A, um modo de ação, um grupo químico, enfim. Existe a possibilidade desse produto funcionar em São José do Rio Preto com 90% e funcionar em Paranapanema com 70%, com 60%? Sim, Rodrigo, até nas observações que nós temos feito, o mesmo produto, na verdade, duas populações coletadas em uma mesma região ou até mesmo dentro de um mesmo município, um produto pode ter uma eficácia diferente numa população, ou seja, em uma população ele pode controlar bem e na outra população ele pode controlar não tão bem. Então, no mesmo município, às vezes uma propriedade distante da outra, né, ele pode ter essa diferença no resultado. Isso se deve muito... eu ia perguntar, o que se atribui a essa... Isso deve muito ao manejo que é realizado pela fazenda e pelas propriedades vizinhas, né? Então, se a propriedade onde foi coletado o psilídeo e o entorno, no caso as fazendas vizinhas, fazem um bom manejo do psilídeo, faz rotação adequada, né? A chance de ter a seleção de população do psilídeo resistente a um determinado inseticida é menor. Então, nesse caso, possivelmente, os inseticidas eles vão apresentar uma boa eficácia. Agora, se numa outra propriedade, no mesmo município, numa região um pouco mais afastada, então aquela propriedade ou o entorno daquela propriedade, né, não faz uma rotação adequada, isso pode levar a uma seleção de psilídeo, de uma população de psilídeo resistente a um determinado inseticida. Então, quando a gente vai fazer o teste e aplicar aquele inseticida que a população está resistente, a gente não vai encontrar uma boa eficácia igual a gente encontrou na outra população. Então, esse resultado ele pode variar, então, até mesmo dentro de um mesmo município. Você estava até falando isso no começo. Eu peguei um exemplo de São José do Rio Preto e Paranapanema, mas talvez você não precise nem ir tão longe para ter uma discrepância de resultado. Às vezes, o citricultor está assim, eu estou aqui numa cidade, tenho propriedade, estou usando um produto A, está dando certo, estou usando esse produto B a alguns quilômetros numa outra cidade e pode não ter o mesmo... Isso mesmo, depende muito do manejo, como o Hélio explicou. Tá, bom, é por isso que tem que acompanhar tudo que está disponibilizado na plataforma. Ô Marcelo, essa questão da resistência, ela foi alertada no ano passado, depois, como eu disse, no começo até final de 22, começo de 23, depois nós temos a publicação do estudo em junho de 2023. Como é que estão essas moléculas? Nós ainda estamos falando em resistência de piretroides, de neonicotinoides, e quero que você fale também da malationa, que estava aí em xeque, vamos dizer assim. Como é que estão essas moléculas? Bom, quando a gente começou esse estudo, foram selecionadas 3 moléculas, né, as mais utilizadas. Então, um representando os piretroides, no caso era a bifentrina. Tá. Os neonicotinoides. Escolhemos o imidacloprid e a malationa como representante dos organofosforados. Iniciou-se o estudo e realmente mostrou, né, que o piretroide e o neonicotinoide estavam numa situação mais crítica e a malationa estava numa situação começando um processo de resistência, vamos falar assim. A própria plataforma já está nos mostrando o que aconteceu de lá para cá. E então, o que aconteceu? Então, se o pessoal entrar na plataforma, vai observar que os piretroides, infelizmente, continuam numa situação crítica, né? Do total de várias populações avaliadas com piretroides, apenas 20% das populações, em torno de 20%, estão controlando acima de 80%, que é a tela de eficácia lá que o Wellington falou, né? No caso do imidacloprid, sendo mais específico,
ele está meio que estável. Então, em torno de 50%, 60% das populações que chegam controlam acima de 80%, a outra metade não. Tá. E a malationa, que você perguntou, é um caso preocupante, porque no início desse projeto, a maioria das populações elas estavam controlando acima de 80%. E agora, a proporção dessas populações que controlam acima de 80% é somente 30%. Ou seja, de cada 10 populações, 13 estão controlando bem e 7 não. Então, a gente vê que realmente, talvez, quando surgiu o caso do piretroide, o pessoal começou a usar muito malationa, ou então a questão de suidose, usar fora da recomendação da bula, que é muito importante. Já uma mensagem para o citricultor: use a recomendação da bula, não use abaixo nem acima da dose recomendada, tá? Porque a gente também tem um caso do, vamos chamar assim de uma forma mais simples, do super resistente, que é, eu aumento a dose, será que eu vou conseguir controlar? Às vezes, até no começo você tem um resultado positivo, mas daqui a pouco esse inseto ele vai estar ficando resistente a essas superdoses. Nós temos casos de populações que você testa 4 vezes a dose recomendada na bula, isso obviamente em condição experimental, no ambiente controlado, e não tem um bom controle. Então não adianta essa recomendação, você pode aumentar a dose que vai resolver tudo. Não. A curtíssimo prazo, 1, 2 aplicações, você pode até ter um efeito, ou às vezes já chega a uma situação que já não tem efeito. Então, está gastando mais e está criando um super inseto aí resistente. É como a gente, né? O pessoal de casa entende mais a questão das bactérias, né? Quando a gente toma um antibiótico, se a gente ficar tomando sempre aquele antibiótico, mesmo aumentando as doses, a gente vai ter problema. A questão da resistência, fazendo uma analogia, é parecida. Então, piretroides continua crítico, a gente sabe que o pessoal ainda está usando muito. Os neonicotinoides, situação intermediária, está estável, vamos falar assim, não ficou pior, nem melhorou um pouquinho, vamos dizer assim, e a malationa, infelizmente, teve essa queda na eficácia. Pelo que você está falando, vamos ver se eu gravei correto, piretroide vai estar, você falou de 20 regiões, de 50 são 40%. Então, em 40% das regiões dos nossos... Não é questão regionalizada, é do total de populações, independente da região, que chega, somente 20% está tendo um bom controle, tá? Normalmente, as regiões que ele está controlando bem são regiões mais periféricas, que o pessoal... Onde a pressão é menor também. E já dando um gancho, o pessoal fala hoje muito em migração da citricultura. Já dá um recado aqui. Nessas regiões, às vezes o piretroide, o neonicotinoide, o fosforato estão funcionando bem, porque não tem tanta pressão de pulverização. Mas se não for feito um trabalho adequado... De rotação? Pode migrar para onde for, para qualquer região a 3.000 quilômetros de distância de São Paulo. Perfeito. Se não fizer a rotação adequada, depois de um tempo, essa população vai ficar resistente. Eu já ia entrar nessa questão com você. Saber a responsabilidade de cada um no nosso agronegócio, né? A rotação tem que ser feita. Quero que você fale da importância da rotação. Você acabou de dar exemplo comparando com a saúde humana, com a questão dos antibióticos. Já dando exemplo na migração, a gente vai migrar e usar só um produto no começo, dá certo, tem baixa pressão. Você já está selecionando população existente. Então, quero que você fale da responsabilidade de cada um e a importância da rotação, mesmo com dificuldade de moléculas aí. Nessas áreas, vamos dizer, novas de citricultura, o produtor ele tem a oportunidade, a chance de começar com essas moléculas que tem um custo mais baixo, né, que hoje, por isso que elas estão resistentes aqui em São Paulo. No caso do piretróide, é o inseticida que tem o menor custo, então foi o mais utilizado e, consequentemente, foi o primeiro a mostrar e que é uma situação, como eu comentei, né, e a plataforma, quem quiser mais detalhes, entra na plataforma, no Avalia, você vai ver que a situação dos piretróides está mais grave. Então, para ter um manejo mais sustentável no ponto de vista ambiental, econômico, o produtor nessas novas regiões, provavelmente ele vai poder usar todas essas moléculas, o piretróide, o neonicotinoide, o fosforado. Aí tem aquelas que são mais caras que estão disponíveis agora. Usa 1, 2, 10%, usar pelo menos umas 4, 5 moléculas, com modos de ações diferentes, para você minimizar o máximo possível a chance de resistência
e fica de forma mais equilibrada economicamente seu pacote. Então você vai ter um controle mais eficaz, etc., do ponto de vista econômico também mais equilibrado. Na verdade, você está dizendo assim, que numa área nova, ou até numa área de menos pressão do inseto, você ainda consegue usar o piretroide, mas nunca só ele. Vai ter que estar associado aí na rotação com outros 3 a 4 produtos. produtos, exatamente. Ele ainda tem uma chance, né? Ele mais um. Aí daí ele, tipo, vamos chamar ele de A. Tá. O A mais o B, depois o A mais o C. Isso não é rotação, é o A, o B, o C, o D, aí depois volta de novo. O A, o B, isso que é rotação. Porque às vezes o produtor acha que faz dessa maneira, faz dessa A, maneira. B, A, C, A, D. Não, é A, B, C, D, aí volta pro A. Exatamente. Tá. Então isso é muito importante. Você sente que o citricultor está mais consciente em relação à importância da rotação? Ele entendeu o conceito e está ciente? Eu acho que de modo geral, sim, né? Esse trabalho todo de comunicação que vem sendo comentado. A gente sabe que a questão econômica é importante também, né? Que claro. Os outros produtos, até disponibilidade de produtos no mercado, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas de modo geral, conversando com os produtores, eles estão mais conscientes, tá? Sobre a possibilidade, a necessidade, quer dizer, de fazer uma rotação adequada. Tá. E só voltando um ponto, Rodrigo, não quer dizer, né? Acho que até é importante ser avaliado, e a plataforma ajuda nisso. Se for iniciar um novo trabalho em uma região distante, é interessante tentar coletar populações dessa região. Provavelmente não vai ter resistência, mas Sim. Fazer um teste mais rápido, usando a plataforma Avalia, né? Entrando em contato com o agrônomo da região, justamente para ver se ali está tudo ok, né? A gente já viu regiões aí que tem baixa pressão e piretroide, neonicotinoides, outros funcionários, mas não quer dizer que isso é 100%. Então, é interessante. E nem para sempre, né? E nem para sempre. Então, é interessante fazer esse trabalho. Wellington, falando ainda do citricultor, e essa é uma ferramenta que eu acho que era muito aguardada. Nós passamos 2023, eu diria para vocês que se tivesse um tema que definiu 2023, foi da resistência, foi uma questão séria, impactou a incidência da doença, né, como mostrou o levantamento, e a gente passou o tempo inteiro, faz parte da comunicação, tentando entender e tentando levar o máximo de orientação, que é o que estamos fazendo aqui, para o citricultor. Nasceu uma ferramenta, então ele consegue quase que acompanhar em tempo real, ou com uma atualização, chama de tempo real exagerando um pouco, mas com uma atualização muito boa, o que está e o que não está funcionando em determinada região. Como é que está sendo a receptividade do setor? O que você tem de feedback? Eu sei que a ferramenta foi lançada meados de janeiro, nós estamos aí há 45 dias, estamos falando no final de fevereiro, começo de março. O que você tem ouvido? Olha, Rodrigo, o feedback dos produtores estão sendo muito bons, muito positivos. Todos eles estão falando que a plataforma é muito simples de ser utilizada, que traz os resultados importantes. Então, o feedback está sendo muito bom. Sabe se tem algum, talvez sim, talvez não, resultado já em relação a baixar populações em determinadas regiões? Depois que começou a utilizar... Sim, não, na verdade, esse experimento, né? Ele é realizado justamente para isso, né? Quando o produtor detecta uma alta população do psilídeo, provavelmente devido a uma falha de manejo, significa que aquele controle que ele estava realizando não estava sendo efetivo. Então a gente faz os testes e mostra os resultados para ele. Então depois que essa população é coletada, aproximadamente 10 dias depois, o produtor já vai ter esse resultado de qual inseticida estava tendo um bom controle e qual inseticida não estava. Então aí ele vai mudar todo, no caso, o seu manejo, né, do psilídeo, vai utilizar aquele inseticida que está apresentando os melhores resultados, e a gente tem visto na prática que isso tem diminuído a população do psilídeo significativamente. Então tá bom. E não só, principalmente a questão do produto, que é o que nós estamos falando aqui, mas estamos falando também de qualidade das aplicações, né? Então de cobrir, de fazer uma cobertura boa na hora da aplicação, de toda a planta, de fazer auditoria depois, verificar como é que foi essa cobertura. Então estamos falando de um nível de sofisticação aí, para que a eficácia, ela passa principalmente pelo produto, mas não só. Tem outros fatores aí de tecnologia de aplicação até, né? Perfeito. Muito bem. E você, Marcelo, o que você
tem ouvido aí, pessoal, falando da ferramenta em si? Não, acho que de modo geral o pessoal está gostando, tá achando interessante. Eu acho que alguns ainda precisam entrar, né? Tem produtores que a gente conversou, os que já tiveram acesso, testaram, alguns falaram, não, ainda eu vou olhar. Eu falei, não perde tempo, porque realmente a informação é interessante, né? A gente tem noção, humildade, de falar que nem tudo é perfeito. Então a gente está até aproveitando a oportunidade, aberta a sugestões, né? Claro. Mas a gente precisava entregar alguma coisa para o produtor que trouxesse já um bom nível de informações e de modo geral, como o Érico falou, as pessoas que acessaram o sistema, elas têm, conversando realmente, falei com vários produtores e falei com pesquisadores, eles falaram, Marcelo, é interessante isso, mano, não tem isso no mundo. Não estou dizendo que seja perfeito, mas é um primeiro passo e a gente pode evoluir, né? Um feedback, acho que ouvir o produtor, essa informação do campo é importante, né? A gente também não pode criar um sistema muito complicado que a pessoa tem que ser uma coisa simples, ter uma informação boa, que seja direta. Porque também se ficar uma coisa muito complicada aí, infelizmente, muita gente não consegue manusear. Claro, o painel tem que ser acessível, né? Isso. De fácil navegação, que eu acho que é o que vocês têm ouvido aí. Isso. Você estava dizendo, né? Fácil de usar, fácil de... Ele tem que ser intuitivo, né? Intuitivo. Carregar, né? Também não ser uma coisa pesada, né? Isso, pra você acessar em qualquer dispositivo, porque não adianta nada você ter uma plataforma muito eficiente, só que o produtor não consegue acessar devido a não ter um dispositivo adequado. E sendo um web, uma plataforma web, então, assim, sendo um site muito, muito mais fácil, essa funcionalidade. E, de novo, acho que houve uma resposta relativamente rápida para se criar toda essa engenharia e uma ferramenta de fácil acesso que permite tomar a melhor decisão diante da gravidade, porque não é uma luta fácil, essa luta contra o green. A gente sabe de outros parques aí, como sucumbiram, como vem sofrendo. E a gente vem aqui estoicamente resistindo. Obrigado, Wellington. Obrigado por todas as informações. Foi um prazer, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí pela participação. A gente agradece, Rodrigo, e fica à disposição aí para uma próxima oportunidade. Bom, à disposição minha e à disposição de vocês que também precisando, né? Havendo dúvidas, Marcelo Miranda e o Wellington estão aqui. Recado dado por todos. Eu queria agradecer, então, mais uma vez a presença de Marcelo, a presença do Wellington e, principalmente, agradecer a presença de você que nos acompanha. Acompanhamos hoje um pouco da ferramenta do Avalia Psilídeo. E para acessar o Avalia, basta você acessar o site do Fundecidos, fundecidos.com.br. Logo na home você já encontra informações sobre a ferramenta. Clicar, acessar e já poder usá-la. É muito simples para você trabalhar e diminuir a população do psilídeo. A gente fica por aqui hoje e lembra que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar Fundecidos Podcast. Curta e compartilhe sempre. Acessando pelo YouTube, você clica para receber uma sinalização sempre que um episódio novo estiver no ar. E pode acompanhar também nas nossas redes sociais para você ficar sempre bem informado. A gente se vê por aqui. Até a próxima.